Como nós já estudamos pela manhã, né? Vamos ter agora o nosso encontro na parte da tarde, dando continuidade aí a Paraxá Shemini, oitavo, né? Nós já aprendemos bastante hoje de manhã e o Eterno nos falou bastante a respeito da irreverência. Mas eu gostaria de começar com os irmãos, indo lá em Levítico capítulo 8, salvo engano o Leomar também leu hoje de manhã. Tem duas passagens aqui que eu sei que ele leu de manhã, mas eu vou precisar ler com vocês novamente. Levítico capítulo 8, versículo 33 até o 36. Justamente antes de Arão e seus filhos, iniciarem, propriamente dito, todo o serviço, depois de passarem por todo o procedimento, a gente lê aqui no versículo 33 do capítulo 8. Também da entrada da tenda da congregação não saireis durante 7 dias, até que se cumpram os dias da vossa consagração, pois por 7 dias eles vos consagrará, como se fez no dia de hoje, assim o Eterno ordenou que se fizesse, em expiação por vós. Ficareis à entrada da tenda da congregação dia e noite, durante 7 dias, e observareis as ordenanças do Eterno, para que não morrais, pois assim me foi ordenado. Assim Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Eterno lhes ordenou no meio de Moisés. O interessante é que em tudo na vida, nós precisamos nos preparar, tudo. Se nós queremos fazer alguma coisa bem feito, nós temos que nos preparar. Se nós queremos almejar um cargo melhor, precisamos nos preparar. Um advogado, quando vai defender uma causa, ele precisa se preparar. Um médico, quando vai fazer uma intervenção ou atender um paciente, ele também tem que se preparar. Se eu vou fazer qualquer coisa que é de responsabilidade ou não, o importante é que a gente sempre se prepare. E não foi diferente com eles aqui. O Eterno jamais faria algo que não fosse bem feito, como ele não faz até hoje. Ele não fazia, ele não faz, ele nunca vai fazer algo mais ou menos, algo pela metade. Nós podemos até olhar e termos as nossas conclusões de alguma coisa que vemos, mas se foi colocado por Adonai, é do jeito dele, com certeza é perfeito. E não podia ser diferente, assim como ele foi seleto na hora de escolher Abraão, Isaac, Jacó, foi também com Moisés, foi com José, lá quando foi para o Egito. Da mesma forma, ele foi com Arão e, consequentemente, os seus filhos. Então tem todo um procedimento, tem todo um porquê, do porquê que as coisas acontecem. E o importante, mesmo sendo escolhido por Adonai, como foi Moisés para a sua tarefa, e Arão como o primeiro sumo sacerdote, precisa se passar por um procedimento e melhoria e aprendizado para que ele faça bem feito. Mas não é só na nossa vida, falando das questões espirituais, Porque quando eu falo de um médico que vai atender um paciente, ele estuda através de livros, através de outros médicos que têm mais experiência. Mas quando nós falamos a respeito das coisas espirituais, nós precisamos nos preparar de duas formas. Uma é para vermos se somos capazes, alguém que vai falar ao público ou vai ensinar, você bem exagerado, ele tem que no mínimo saber ler. Não tem como uma pessoa que tem dificuldade na leitura ficar na frente para estar tentando ensinar alguém. Estou sendo bem exagerado para facilitar o entendimento. Então eu preciso me preparar no âmbito material, mas falando das coisas espirituais, eu preciso me preparar no âmbito espiritual. E é aí que mora o grande perigo, e é aí que mora o grande problema de muitos que entendem que ensinar sobre a palavra do Eterno é simplesmente lê-la, basear no entendimento que ele teve naquele momento, não se preocupando em entender o que realmente ela quer dizer, e não se preocupando principalmente se aquilo que ele está achando que vai falar ou deve falar, realmente é aquilo que Adonai quer que ele fale e daquela forma. Então são duas situações bem delicadas que precisa ser feito. E se nós vamos prestar um serviço, um shaharit, uma minhá, um arvit, não é diferente.
não é diferente. Se nós vamos vir aqui para Bimar para ensinar, também não é diferente. Se vai ter um ensaio com a música, vai cantar um louvor, também não é diferente. Se eu vou ali para a transmissão e eu vou transmitir a música ou qualquer coisa na TV para que outros lá fora e os que estão aqui dentro assistam, não é diferente. Se eu estou lá embaixo na transmissão, aqui é projeção, desculpa, eu falei errado. Se eu estou lá embaixo na transmissão, também não é diferente. E não é diferente por quê? Porque quando nós temos a consciência de que, primeiro, temos que nos preparar no âmbito material, segundo, temos que nos preparar também no âmbito espiritual, nós precisamos entender e nos colocar no lugar do outro lado da tela. Por exemplo, vou pegar o exemplo da transmissão. Do outro lado da tela, ou aí sentado, existem pessoas que precisam ouvir, querem ouvir. E isso faz com que a nossa responsabilidade aumente muito. É a mesma coisa se eu vou pegar uma vassoura para limpar o pátio. A casa de Adonai tem que estar em ordem, decência e limpa. Então, se eu vou pegar uma vassoura, eu tenho que me preparar para fazer um serviço bem feito, para que todos que se cheguem aqui possam observar que a casa é limpa, organizada. Então, tudo na nossa vida, sendo aqui ou fora daqui, nós precisamos sempre nos atentar que devemos nos preparar. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós começamos a fazer algum tipo de serviço. Por exemplo, vou pegar o teu exemplo, Davi. Salvo engano, acho que você é Levi. Eu acho que vocês dois, salvo engano, são os mais novos a fazerem serviço aqui de ou Shaharit ou Minha, correto? Acho que são os dois mais recentes. A primeira vez que vocês vieram, a perna ficou como? É igual a minha, também, tremendo. Até hoje treme muito, né? Tremendo. A segunda, da mesma forma. Com o passar do tempo, a coisa vai se tornando um pouquinho mais firme, vocês vão se sentindo um pouco mais seguros. E aí, no momento que você se sente mais seguro, que é um grande perigo. Porque é o momento daquele ponto que a gente costuma correr o risco de acomodar. Achando que o que nós estamos fazendo está bom, e na realidade nós nos acomodamos e não ficamos o tempo todo nos preocupando. Aí aquilo que eu orava antes, estou dando só um exemplo, tá? Aquilo que eu orava antes, me preparando para fazer um serviço e me apresentar, eu passo a já orar um pouco menos. Porque eu já estou mais tranquilo, estou um pouco mais autoconfiante em mim mesmo. E esse cuidado nós temos que ter todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. E é fácil de perceber isso na sociedade. Sendo numa comunidade onde falamos de situações religiosas ou não, não importa. A gente percebe pessoas que conseguem evoluir e pessoas que ficam paradas e algumas até retrocedem nas suas vidas. Isso acontece em tudo quanto é lugar, em qualquer que seja a situação. Uns evoluem, outros ficam estacionados para o resto da vida e outros até voltam para trás. Tudo está ligado. Fala no microfone. Sim. E isso também, e o detalhe do que você está falando é que, como eu disse, a pessoa se acomoda, e aí, como por exemplo, o exemplo que você deu, ela passando no buraco, ela vai ter consequência no futuro. A consequência é uma roda empenada, é um carro desbalanceado, é um problema na roda. A mesma coisa acontece conosco se nós não continuarmos nos preocupando em se preparar da melhor forma possível para estarmos aqui, porque isso pode ter consequência. E a pior consequência de todas, vou falar no caso dos homens principalmente que vêm fazer um serviço, é o serviço não ser aceito por Adonai. Essa é a pior de todas, a gente vir para cá e o serviço não ser aceito. E o serviço pode não ser aceito por um simples distração nossa, uma não preocupação em estar preparado de forma a fazer um serviço que seja aceito por ele.
Porque qual a finalidade de eu sair da minha casa, vir prestar um serviço, conduzir um serviço, qual existem pessoas aqui, existem pessoas na internet, que do outro lado estão também tentando prestar um serviço a Adonai, se o meu serviço aqui não está sendo aceito pelo Eterno? Qual a finalidade disso? Mas isso... Como que eu sei que o serviço foi aceito? Bom, hã? A Torá responde, sim. Serás aceito. Se procederes mal, não. Mas o que acontece, é interessante essa observação, pastora, porque muitos acham que o serviço foi aceito quando não foi. Muitos acham também, mas muitos acham que vindo, fazendo o serviço dele foi aceito, porque o eu dele está tão acima de tudo naquele momento, que ele sai daqui convencido de que foi aceito, quando de repente não foi aceito. E a consequência disso pode ser no mesmo dia, ou pode ser ao passar do tempo, com os frutos que não tem. Os frutos acabam não vindo também, porque nós fazemos um serviço. Na casa tem diversos serviços, vou falar pela nossa, né? Tem o serviço da manhã, da Minhá, estabelecido há pouco tempo, o Arvit também, temos os Shabbats aqui, o Kabbalat Shabbat, tem vários serviços. Uma prova de que Adonai tem estado conosco, é quem esteve conosco há X anos atrás e olha para hoje como nós estamos. Quem nos conheceu lá atrás e observa como nós estamos hoje, vê nitidamente que Adonai esteve conosco. Vou falar de uma situação que estamos passando de novo por uma similar e que aconteceu aqui. Nós estamos com um projeto lá, o Ayalon, o prédio lá, o Ayalon. Quando alguém olha de fora aquilo, nós mesmos quando olhamos para aquilo e falamos, nós não temos condições, nem financeiras, nem capacidade nenhuma de restaurar aquele lugar. Não, consegue sim, lá na casa temos engenheiros, temos técnicos de informática, temos contadores, temos de tudo. Não, tem como organizar, nada disso. Não vai, não é simples assim. Não é simples desse jeito. Por quê? Porque eu posso ser um excepcional engenheiro. Eu estou ali para fazer um serviço que eu não vou receber fisicamente nenhum centavo. Mas o maior pagamento é o que eu vou estar fazendo e recebendo de Adonai aceitação. Então, fazer um serviço voluntário sem esperar nada em troca, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Porque a maioria quer fazer, sabe o quê? Dar uma cesta básica, aparecer na foto, mídia social. Um exemplo eu estou dando, tá? Estou bem... O outro quer fazer o quê? Ele vai lá, ele fez uma doação, ele quer que seja citado que ele deu uma doação para aquele evento, não sei o quê. Estou dando algum exemplo. O outro que vai lá um dia para varrer ou limpar, ele quer que as pessoas cheguem e falem, nossa, como você limpa muito bem, e etc. Eu não estou falando todo mundo, tá? Eu estou generalizando, obviamente. Mas esse é o grande detalhe. Nós, seres humanos, por nós mesmos, não somos capazes de fazer algo sem esperar nada em troca. Só se aprendermos e fizermos todo um procedimento de evolução na nossa vida. De disciplina constante, evolução. Porque é gostoso, eu faço alguma coisa, alguém chega para mim e me elogia. É ou não é gostoso? Todos nós sabemos, é muito prazeroso fazer e receber um aplauso. Fazer alguma coisa e a pessoa citar. Pode falar, Felipe. Salmo 51, 17, o Felipe está mencionando a respeito do sacrifício. Sim, 51, 17. Os sacrifícios para Elohim são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Elohim. Está vendo? Porque quando eu faço verdadeiramente, com toda a minha limitação, com toda a minha dificuldade, mas de coração puro, eu alcanço o objetivo principal, que é Adonai aceitar o meu serviço. Que é Adonai aceitar o meu serviço.
O versículo 12 desse mesmo capítulo, obrigado, hein, Felipe? Muito bom. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha que interessante isso. E sustém-me com espírito. Algumas traduções dizem voluntário, né? Outras dizem disposto a obedecer. Isso é um aprendizado. Ninguém nasce sabendo obedecer. Uma criança, Raquel, ela tenta fazer o contrário sempre. É natural. Ninguém nasce sabendo o que é bom e o que é ruim. Ninguém nasce com isso. A gente vai aprendendo. E aí entra um pouquinho no que eu quero falar mais para frente, mas me antecipando, vem o que a gente falou de manhã. Se eu sou um pai que tenho o discernimento do que é certo e o que é errado, a probabilidade do meu filho ter o mesmo discernimento é muito maior. Se eu não tenho esse discernimento do que é certo, o que é errado, a probabilidade... Por que eu falo probabilidade? Porque existem pessoas que nasceram num lar que é todo turbulento, conturbado, e conseguiram se aprumar na vida. E aprenderam a discernir o que é certo e errado. Da mesma forma, muitos nasceram em um lar onde o pai e a mãe é justo, são íntegros, mas infelizmente foram contaminados pelo mundo, por um amigo, por alguma coisa, e é o oposto do pai. É o dito chamado aí vulgarmente ovelha negra da família, né? Quando alguém comenta, aquele ovelha negra da família. Então isso pode acontecer, mas por isso que eu falo, a probabilidade maior é Amós está no lar, o pai e a mãe dele sendo hoje ele não sabe o que é certo e errado. O forno está quente, ele sabe que aquilo queima a mão? Não sabe. Ele vai aprender com o tempo. O pai dele vai dizer isso, aquilo, e vai estar aprendendo como são as crianças. Mas para isso o pai e a mãe têm que ter esse discernimento. E aí eu entro onde eu gostaria, né? Porque falando ainda do sacrifício, algo que é muito importante nós sabermos também, que primeiro, eu tenho que trabalhar e fazer o meu serviço da melhor forma possível, eu fazer com que eu me prepare da melhor forma possível, tanto materialmente falando, quanto espiritualmente, para que o resultado seja a aceitação de Adonai. Só que tem um detalhe interessante que eu vou até ler. Adonai, ele não precisa do nosso sacrifício. Ele não precisa nem dos nossos bons atos. Tudo isso é para o nosso próprio bem. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. É como uma mãe que dá algo para um filho e pede para ele dizer obrigado. Ela deu algo para um filho. Normalmente uma mãe dá algo para o filho, ela não quer. Ela dá porque ela ama o filho, ela tem um amor enorme pelo filho, né? Ela não precisa daquele obrigado do filho, já que ela deu aquele presente para quem ela ama tanto. Mas o filho precisa saber agradecer e reconhecer o bem que outros fazem a ele. Ele precisa aprender a reconhecer o que as pessoas fazem por ele. Ao pedir o obrigado do filho, na verdade, a mãe está lhe ensinando a ser uma pessoa sensível, que percebe e aprecia o bem que os outros fazem. Caso contrário, a criança cresce com um ego incontrolável. Assim também todas as boas ações que Elohim exige, exatamente, assim também todas as coisas que Elohim exige de nós através da Torá, que é o manual, né, de instrução. É tudo que ele criou aqui, nós já aprendemos mais de uma vez, é para o nosso bem, porque ele não precisa disso. Adonai não precisa disso. Então ele criou para que fosse nosso, para nosso bem. Isaías, não vou em Isaías ainda não. E hoje pela manhã, nós entramos e aprendemos bastante aqui, quando Adonai mudou o rumo aqui, né? Foi muito interessante. Eu vou ser sincero com vocês, não é fácil estar aqui em cima e Adonai mudar o rumo não, né? Não é não, não é verdade, Léo? A gente tem que segurar. Leomar segurou bem, graças ao Eterno, foi bem orientado. E nós aprendemos muito sobre a palavra irreverência, correto? Foi batido mais de uma vez. Irreverência, irreverência, irreverência. Em Levítico capítulo 10, vamos lá? No versículo 1 e 2, também foi lido lá sobre Nadab e Abiú. Versículo 1 e versículo 2.
Mas o interessante, vamos voltar um pouquinho, vamos lá no 9, 23 e 24, que fala o seguinte: depois que, do capítulo 9, que vem toda a prescrição, ensinando Arão a fazer o serviço primeiro por ele, para depois estar apto a fazer para o povo, né? Foi feito tudo conforme Moisés disse, que foi a imposição de Adonai. E o interessante é que, fazendo o serviço certo, o resultado é positivo, tanto que foi aqui. Fez o serviço certo. No versículo 23, Moisés e Arão entraram na tenda da congregação. Quando saíram, abençoaram o povo, e a glória do Eterno apareceu a todo o povo. Fogo saiu da presença do Eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que, vendo todo o povo, jubilou e prostrou-se com o rosto em terra. Então fez-se o procedimento corretamente, respeitou tudo que foi determinado por Adonai, o resultado é positivo. Nadab e Abiú, mesmo tendo aprendido da mesma forma, tiveram um resultado negativo, porque não fizeram conforme deveriam ter feito. E aí entramos na palavra irreverência. Oi. Gênesis 4. Gênesis 4, Marcelo pediu para a gente ler. Oi? Isso. Abel também trouxe dos primogênitos. Esse aqui, né, Marcelo? Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta. Exatamente. Ao passo que o contrário. Exatamente. Então o que acontece? Se fizermos da forma correta, o resultado é positivo. Se não fizermos da forma correta, o resultado é negativo. E aí, quando nós vemos aqui, no capítulo 10 de Levítico, nós vamos ler do 7 ao 9. Não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Eterno. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Disse o Eterno a Arão: não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E por que eu estou lendo isso aqui? É justamente porque, quando nós lemos lá no capítulo 9, de versículo 1 até o versículo 6 ali, foi determinado o que se deveria fazer para que a glória de Adonai aparecesse e nós fôssemos vistos, não é verdade? Que foi especificado ali. Quando nós olhamos aqui, no versículo 10 está dizendo o seguinte: para que possais discernir. Possais discernir. Uma pessoa só vai conseguir saber se ela está sendo ou reverente se ela souber o que significa discernimento, se ela tiver discernimento na tua vida. E o que é discernimento? Em português, é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Capacidade de avaliar as coisas com bom senso e clareza, juízo e tino. Então, a pessoa ela acaba sendo irreverente porque ela não tem o discernimento do que é certo e do que é errado. Ou não aprendeu, ou também, lá na frente a gente vai falar um pouquinho, o Eterno fala, eu não me lembro agora o versículo, anotei, mas depois eu vou lá. Aqui, Levítico 11, 44 e 45, ele fala: sede santos, porque Adonai é santo. Como que eu vou me tornar santo se eu sou irreverente? E eu sou irreverente por quê? Porque eu não sei discernir o que é certo do que é errado. Eu não consigo discernir o que é certo e errado. No hebraico, essa palavra, né, que está no versículo 10 do capítulo de Levítico que nós lemos, que é a mesma raiz que está lá no versículo 47 do capítulo 11. Vamos lá?
o último versículo dessa paraxá. Vamos ler do 45, vai. Não, do 44. Eu sou o eterno, vós Elohim, consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo, não vos contaminareis nem, com nenhuma criatura que se arrasta sobre a terra. Eu sou o eterno que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Elohim, portanto sede santos, porque eu sou santo. Esta é a Torá referente aos animais, as aves e todos os seres viventes que se movem nas águas e todos os que se arrastam sobre a terra, para que possais distinguir entre o imundo e o limpo, entre os animais e o que se podem comer e o que não se podem comer. Aqui ele está falando justamente no final que ele deu toda a prescrição do que se deve comer e o que se não deve comer, para que nós tenhamos o quê? Discernimento do que é certo e o que é errado, do que pode e o que não pode. Nesse caso aqui ele está falando após ele explicar o que se deve comer e o que não se deve comer. No hebraico, essa raiz, ela fala, significa badal. É isso mesmo? É assim que fala? Badal? Badal. Significa dividir, separar, cortar, colocar de lado, fazer distinção, diferenciar, dividir em partes, separar-se de, separar alguém para, ser separado, ser excluído, ser colocado de lado, de lado. Aí eu pergunto para vocês, como alguém pode fazer um serviço de forma reverente, de forma correta, que possa vir a ser aceito por Adonai, se não souber discernir o que é certo e é errado? Ou estiver passando por um momento difícil, o qual ele não está conseguindo discernir o que é certo e o que é errado. Também pergunto para nós mesmos, como alguém pode fazer um serviço de forma reverente, se não se importa em aprender a discernir o que é certo e o que é errado? Porque eu posso não saber, mas também não me interessar. Eu não me interesso em saber o que é certo ou o que é errado. Não é verdade? E também, como alguém pode fazer um serviço de forma reverente, se prioriza sua vontade e não as determinações, os processos, a entrega, os processos, e aqui eu escrevi errado, nem eu estou entendendo o que eu escrevi no final aqui, mas enfim, se ele não respeita, ele prioriza a sua vontade e não o que é determinado, para que seja feito e prestado um bom serviço. E como um filho, que também foi mencionada a questão de gerações hoje de manhã, como um filho pode aprender a fazer um serviço se não tem no pai um exemplo de reverência, um exemplo de preocupação, zelo com as coisas de Adonai, cuidado, amor em relações às coisas religiosas, como eu estava explicando. Oi, está sem som, pastora. Alô, olha só, Ulisses, essas questões alimentares, elas vão se dar à mesa. Sim. Porque a Alba me perguntou aqui, como é que eu aprendo isso? Essa questão de purificação através do alimento. Como é que eu aprendo isso? Você aprende à mesa. Porque é ali que vai se impor a vontade de Adonai. Se você obedece, você se associa a ele. Sim. Num processo de purificação pessoal e coletiva, que é da família. Então, essa é a questão alimentar. Uhum. Ela é ultra necessária para a nossa purificação. Sim. Porque se o pai e a mãe impõem isso dentro da sua própria casa, eu não como camarão, eu não como tudo isso que está proibido aqui no Levítico, né? Uhum. Então, a refeição vai desempenhar um papel importante na aprendizagem, sim, na disciplina da criança. Que não se deve fazer isso. Exato. Isso é para purificação. Exato, exato. E é uma purificação, é uma pedagogia perfeita e ela se torna coletiva praticamente. Sim, sim. Quando ela é bem feita. Sim. E o interessante é que dentro disso, Marcelo quer falar antes, né, Marcelo? Eu não estou te ouvindo. Aqui em 1 Coríntios 11, fala assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o juízo para si. Entende?
leis alimentares, elas são necessárias para a disciplina da carne, sua, porque é um motivo sanitário, para a conservação da saúde pública ou da saúde individual, física e espiritualmente. Física, porque muitas dessas proibições aqui não são necessárias à nossa sobrevivência. Pelo contrário, elas são contaminantes. Porque aquilo que você come vai contaminar o corpo. O corpo. Entendeu? Vai contaminar o corpo, aquilo que você come. E você precisa discernir isso. Isso, exato. É isso que são as leis alimentares. E o interessante, ô Marcelo, quando você fala, eu não ia me prender muito na questão do alimento, mas no alimento é uma grande dificuldade nossa. Porque é um prazer, comer é um prazer. Você lembra o que Yeshua disse? Ah. Que o que contamina o homem é que Sim, entra, que entra pela boca. Exatamente. Para nós é uma dificuldade enorme, porque comer é um dos prazeres da vida. Comer é algo que nos dá, além de saciar a necessidade do organismo, é algo que nos dá prazer, comer. Então é uma luta muito grande. Por isso que é necessário essas leis disciplinares. Disciplinares, esses Mesmo procedimentos. Mesmo que eu não entenda imediatamente, Isso. eu preciso praticá-las e fazê-las para que eu venha compreender isso num âmbito muito maior. Isso. E o detalhe é o seguinte, não vai conseguir entender e aprender no primeiro momento. Não. É o tal do procedimento, o processo constante de aprendizado, discernimento, crescendo. Aquilo que eu falei, alguns conseguem evoluir, porque trabalham, querendo aprender, querendo entender, querendo discernir cada vez mais o que é certo do que é errado, e eles conseguem caminhar, vamos dizer assim. Outros não se preocupam, não se interessam em nem aprender a discernir isso. E outros retrocedem por quê? Porque chutam, abandonam e voltam às velhas práticas e não se preocupam com absolutamente nada a respeito disso. Tá bom, Marcelo? Porque pela palavra e pela oração, acho que é 1 Timóteo, deixa eu olhar aqui. 1 Timóteo capítulo 4, pela palavra e pela oração, sois santificados. Deixa eu achar. Pela palavra e pela oração. Isso é muito importante. Por isso que entram as leis 4. É assim, 4, versículo 5. Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Olha aqui, ele começa assim. Mas o Espírito, versículo 1. Porque a palavra está lá no versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, deixarão de fazer estas coisas, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm caracterizado a própria consciência, porque diz, a Torá já passou, não precisa daquela disciplina de leis alimentares, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Elohim criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Essa tradução está um pouco confusa, mas o que quer dizer é isso aqui, ó, porque pela palavra de Elohim e pela oração é santificado. Então, no hábito de praticar a palavra, por isso que são necessárias a disciplina das leis alimentares. Sim. E não só elas, né, pastora? Isso, e a oração. E a oração vai o tempo santificar. todo. Exato. E isso é um processo que eu volto naquela parte que eu falei de Levítico 11, 44, 45, lá que ali, como tem outros locais também na palavra, vamos lá, por exemplo, Levítico 19, versículo 2, diz, eu vou ler aqui, fala dos filhos de Israel, tu lhes dirás, sede santos, porque eu, Adonai, vosso Elohim, o Eterno, sou santo. Agora, como que eu vou caminhar em prol de ser santo, se eu não consigo adquirir discernimento na minha vida, se eu não me interesso pelo discernimento, não me interessa em aprender, como ela explicou, e tentar tirar isso da minha vida para que eu me torne cada vez mais santo. Se eu sou uma pessoa que vivo numa comunidade de mentirosos, eu vou ter facilidade de me tornar um mentiroso.
Se eu sou uma pessoa que vivo numa comunidade de corruptos, eu posso não ser corrupto, mas com o tempo de tanto estar ali e não lutar para resistir ou abandonar aquilo e ir para outro lugar onde seja um local correto, eu corro o risco de rapidamente me tornar um corrupto. Da mesma forma, nós estamos falando das questões espirituais. Se eu estou no meio e tenho um convívio de pessoas que não se importam em discernir o que é certo, não se importam em respeitar as leis, as prescrições ditas aqui na questão do alimento, por exemplo, daqui a pouco eu estou daqui beliscando um camarãozinho, como a senhora falou, né? Daqui a pouco eu dou uma beliscadinha ali, porque eu estou todo dia com eles, todo dia eles estão comendo, e eu estou ali, constantemente à mesa, junto com eles, daqui um pouco eu corro o risco de estar não percebendo, e estou ali, sendo um com eles. Por isso que quando o Eterno falou de manhã, irreverência, eu não sei porque o tempo todo ficava batendo na minha cabeça, discernimento, discernimento. Se eu não discernir o que é ser reverente ou irreverente, eu nunca vou conseguir sair da irreverência e me tornar uma pessoa reverente. Então, eu preciso também aprender a discernir o que é certo do que é errado. Eu preciso entender para poder ensinar para o meu filho, ensinar para quem quer que seja, e ter esse discernimento, seja no que quer que seja na minha empresa, com as minhas atitudes, seja na faculdade, na escola, no meio familiar, com os meus filhos. Eu tenho que lutar todos os dias, porque a enxurrada contrária a isso, que vem em cima de nós, é muito grande. O bombardeio que é contrário a esse tipo de coisa é muito grande, porque hoje expressar, né, uma opinião, sendo ela real ou não, dependendo da forma como você expressa, você corre risco de ser processado. Olha que ponto nós chegamos, a pessoa não poder expressar uma opinião, mesmo estando certo, dependendo da forma como ele se expressa, ele acaba sendo processado, sendo interpretado de forma diferente, porque, como que eu vou dizer isso de uma forma suave? Obrigado, politicamente correto, Enfim, mas no politicamente correto não significa que é o certo. Para que eu tenho, se eu estou aqui com esse grupo do lado de cá, e tem algo nesse grupo que não é correto, mas eu estou com eles, eu politicamente correto, eu vou ter que ficar aqui, e vou ter que me submeter a isso, e vou ter que aceitar isso. Muitos fazem isso, a grande maioria faz isso, acaba aceitando, daqui a pouco ela não tem mais o discernimento do que é certo e errado, ela não sabe mais discernir o que é certo e errado, e para ela se torna normal. O errado passa a ser algo normal no meio dela. Por isso que a nossa luta tem que ser constante, a manutenção tem que ser constante, e a preocupação, quando eu citei o exemplo do Levi e do Davi no começo, que eles falaram que tremia como nós também, ela tem que ser constante, constante. A nossa preocupação em nos preparar para não cairmos em cilada, o tempo todo, o tempo todo. Pode colocar um microfone? É bom que eu tomar água. Você falou de irreverência e associou com discernimento, né? Que você falou que de manhã te incomodou a palavra discernimento. A gente tem que compreender que a Torá, o livro de Levítico, ela não é restrita para o levita e para o sacerdote, não. Uhum. Tem que partir do princípio que os primeiros 10 capítulos, ele fala fortemente ao ministrante. Isso é fato. Vem as leis sacrificiais e depois vem a narrativa da consagração sacerdotal, vem a morte de Nadab e Abiú. Ok. Daí para frente, é lei de santo e profano para o povo. Porque muita gente olha que esse negócio da comida, mas por que as relações sexuais ilícitas que vem no capítulo seguinte aqui, não são tratadas no mesmo nível que a questão alimentar? Ou seja, eu posso comer camarão, mas eu não posso me deitar com a mulher do meu próximo. Qual é a diferença? Está na mesma legislação, do capítulo 11 ao capítulo 15, a palavra imundo vai ser tratada 80 vezes. Porque ele vai bater na cabeça do povo a respeito de o que é santo e o que é profano ou comum. Então, não é uma legislação para ministrante. O assunto com o ministrante se restringe até a morte de Nadab e Abiú, porque ali toda a conduta do ministrante está ali, mas o capítulo 9 diz que antes de você ministrar, você vem ao altar e se anula como homem. Aquele sacrifício que o sacerdote faz antes de ministrar em nome do povo é uma autoanulação para que ele não comprometa o sacrifício do povo. Porque perguntaram mais cedo, que eu estava ouvindo no celular, perguntaram assim, como é que a gente sabe que Adonai se aceitou o serviço? Quando ele se apresenta ao sacrifício. Quando ele consome o sacrifício. Ele come do sacrifício. É a satisfação de Adonai em ver você morrer no altar dele. É a prova cabal que Adonai teve, porque se você não vir este fenômeno,
Ele não esteve presente. O problema é que a gente procura teofania, a gente quer ver o céu abrir, a gente quer ver coisas do tipo. Mas, por exemplo, sábado passado nós tivemos aqui um momento onde a gente vê nitidamente a presença de Adonai na casa. Quando um jovem que não fez nem bar mitzvah teve o seu primeiro momento com Adonai aqui dentro da casa. Aí você olha para isso e não dá valor a uma situação dessa. Adonai estava ou não presente naquele serviço? O ponto todo é que agora em diante o livro de Levítico vai tratar de leis para o povo. É a mulher no pós-parto, é a lepra no povo, são as relações sexuais ilícitas, e depois do capítulo 16 em diante, ele começa a tratar do sacrifício para ajustar a impureza. Então isso é para todo mundo. E reverência é você negar a necessidade de colocar isso diante de Adonai e respeitar o protocolo que ele tem para que você saia de uma condição imunda e se torne santo. E isso é dentro do lar, é na sua vida íntima e pessoal, mas na vida do ministrante. O problema é que fica o foco no ministrante. Aí é o livro dos Corranins. Ok, até o capítulo 10 é Corranim, do início ao fim, mas dali para frente é o povo. É a descendência que vai aprender. Ali ele vai falar, sede santos, pois eu, o eterno teu Elohim, sou santo. Amarás o estrangeiro. Ele começa a dar leis para o povo. Então esse negócio de discutir a parte alimentar é muito simples. Se você não aprende a discernir entre o camarão e o peixe que você pode comer, você não vai discernir entre um ensino correto e um ensino errado. É simples assim. Você vai ser engodado com um ensino que vai te desviar da Torá e vai achar que você está comendo Torá. É isso. Então, se você não aprende na coisa física que está ali na sua cara, que é camarão, você não tem como negar que aquilo não é camarão. Agora, negar que um ensino é antissemita, nem sempre você vai ter essa capacidade de discernir. Mas se você não começar pelo camarão, você não aprende o resto. Basicamente, o livro de Levítico vai começar a tratar disso a partir de agora, que é a paraxá que a gente vai ver agora, Tazri e Metsorá, que vai começar a falar de contaminação no meio do povo. Né? E começa justamente por uma coisa que é visualmente muito simples de discernir. Exatamente, é grosseiro, bem grosseiro, bem grosseiro. E a pessoa que não consegue discernir, a gente vê muito disso, né? Muitos não conseguem discernir porque ainda não trabalharam a sua natureza de forma a lutar para também aprender a obedecer a Adonai e buscar fontes confiáveis, porque infelizmente muitos buscam fontes fáceis, fontes que falam aquilo que agrada aos ouvidos. Também, não tem. Na realidade, pastora, teve quem ensinasse coisa que não é certa. Tem quem ensina coisa que não é certa. Não, meu filho, quando eu falo que uma das maiores catástrofes que já aconteceram é abandonar o primeiro foi a Torre de Babel. Sim. Que botou um idioma na boca de cada um, problema gravíssimo para a humanidade. Vai carregar a consequência disso aí por causa do seu orgulho e sua altivez. Exato. Depois foi abandonar o Primeiro Testamento. Sim. E que ele foi separado do segundo. Que Israel pecou, fique para lá e nós vamos continuar. Isso foi grave, gravíssimo. Sim. Porque o povo não conhecendo leis alimentares, Exato. ele come tudo. Ele faz de tudo. Ele come de tudo. E diz, eu estendo a mão e está santificado. Eu orei e está santificado. Eu posso comer porco, posso comer tudo. E diz respeito às leis alimentares. Exato. Então não tem quem Ensine. enfrente o povo não quer aprender, você tem que repetir. Repete outra vez. Aí, vai ter que voltar ao protocolo de Levita. Sim. Todinho e começar lá do zero. Então tem que ser assim. E nós estamos falando de exatos 5 anos. Né? Estamos indo para o 6º ano. Exato. Nós temos que voltar. Por isso, tem uma passagem também, que Yoshua defronta com os demônios e diz, por que está nos atormentando? Que a gente Deus está com fome. Ele manda entrar, ele não pede para que os judeus nas fome, os fome pudessem entrar. Os demônios. Eles não deixam. Ele deixaria se fosse uma carne dura? Olha, o que acontece? Posso me corrigir se eu estiver errado. Yeshua faria aquilo que ele entende que era o melhor para aquele momento. No momento eu acho que tinha o porco ali. Ele mandou entrar no porco. Posso estar equivocado, mas se tiver só boi, ele mandaria entrar no boi. O objetivo é tirar os demônios dali. Não, porque a carne era imunda.
imunda. Também a carne é imunda e vai tudo imundo. É. Também estava prescrito na Torá. Aham. Ele obedece nela. Sim, ele segue exatamente o que está escrito ali, porque estava ali. Eu queria ir com vocês, para a gente finalizar, Provérbios capítulo 2. De fato, você tem razão, o Alba. Ele segue exatamente o que está na Torá. Então, isso já encaixa, tem razão. Uma carne imunda, ele já joga por conta, ele já sabe exatamente. Provérbio capítulo 2. Isso, 2, do versículo 1 até o 10. No meu título está aqui, benefícios morais da sabedoria, né? Porque uma pessoa que tem discernimento, ela não deixa de ser sábia, não é verdade? Uma pessoa que busca o tempo todo isso, ela não deixa de ser uma pessoa que busca ser sábia também. Versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Eterno e acharás o conhecimento de Elohim. Porque o Eterno dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, pois guarda as veredas do justo e protege o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Olha o discernimento, né? Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. Fazendo isso, a pessoa passa a obedecer pelo entendimento. Então, o que nós precisamos frisar? Buscar dia após dia, termos discernimento do que é certo e errado. Buscarmos dia após dia o entendimento da importância de prestarmos um serviço com a mesma preocupação do primeiro momento que nós fomos chamados para fazer um serviço, aquele que a gente se preparou, aquele que a gente tremeu, aquele que as pernas bambearam de forma tremenda. E tem que continuar com essa fome e preocupação de tentar fazer o melhor. Para quê? Para que a glória de Adonai venha até nós e o nosso serviço de fato seja aceito por Ele. Que esse é o objetivo principal de um serviço quando nós prestamos. Eu não posso vir para cá, como eu falei, fazer um serviço e sair daqui não me preocupando se Adonai de fato aceitou o meu serviço ou não aceitou o meu serviço. Falo dos homens agora, né? Mas as mulheres também têm as suas responsabilidades, suas preocupações. Também precisam estar com a mesma preocupação de tudo relacionado a Adonai fazer da melhor forma possível. E nós, como comunidade, como congregação, precisamos entender que não existe serviço na casa mais ou menos importante. Todos são importantes. Todos. Não existe o mais importante ou o menos importante. Todos têm que ser feitos com zelo, com amor, com carinho, com dedicação, com preocupação acima de tudo. Amém? Só quer falar alguma coisa? Está com a ponta com o dedo aí no versículo? Amém? Que o Eterno nos abençoe. Amém?